Aleluia! Glória a Deus! A minha vida pertence ao Senhor. O inimigo vai tentar, mas maior é o que está com você do que o que está no mundo. Maior é aquele que te guarda, maior é aquele que tem te sustentado até aqui. Que você possa dizer nesta manhã: até aqui me ajudou o Senhor, por isso estou alegre. Vamos falar isso juntos? Vamos falar isso juntos? Diga: até aqui me ajudou o Senhor, e por isso é que eu estou alegre. Então eu canto: a minha vida é meu coração. É do meu mestre. O teu caminho, o meu caminho. O meu caminho é O mundo está sem esperança, mas você diz: minha esperança. minha esperança é meu mestre. Aleluia! Mais uma vez. A Minha vida é o mestre. Oh, glória a Deus, Senhor. Vai entrando nesta casa nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, vai endireitando, Senhor, todos os caminhos. Em nome de Jesus, ó Deus, visita, ó Pai, a nossa irmãzinha nesta manhã. Toma a direção da sua vida, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, traz, ó Deus amado, o sopro de vida, a graça do Senhor sobre a vida dela. A tua igreja que clama e louva o teu santo nome, faz isso nesta manhã, porque a nossa vida está diante do Senhor, e o Senhor é o Deus que pode tudo. O Senhor é o Deus que pode tudo. Por isso, ó Deus, entregamos as nossas vidas. Eu entrego este lar, eu entrego esta casa, que hoje, meu Deus amado, te levantou para adorar o teu nome conosco. Que a unção e a graça de Deus esteja sobre esta vida, em nome de Jesus. Meu coração, o meu caminho. O meu caminho é do Glória a Deus. mestre. Minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Glória a Deus. Amém. Sente aplaudindo e louvando ao Senhor. Diga glória a Deus. Podem sentar-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma esperança. Eu quero iniciar contando um testemunho. Essa manhã eu estava com o filho de uma prima minha, internado, 17 dias, entubado. Mas nesse grupo de família, a gente começou a clamar e pedir a Deus misericórdia. Rapaz jovem, estava internado lá no hospital Marcílio Dias, também militar. 17 dias. Tive um primo que foi conversar lá com os médicos, e os médicos disseram: olha, ele precisa de um milagre, porque o que pudemos fazer, já fizemos. De modo que a sua família começou a ficar desesperada. A sua esposa grávida, a esposa dele estava grávida. O filho para nascer. E, salvo engano, hoje domingo, quinta-feira, salvo engano, a esposa dele foi para o hospital para gerar o filho sem a companhia do seu esposo. Mas nesse mesmo dia, enquanto o seu filho nascia, a nossa família disse: olha, vamos esperar um milagre do Senhor, para que Deus faça um milagre neste dia. E nesse mesmo dia, enquanto o seu filho nascia, seu filho veio ao mundo, Deus deu uma nova vida ao que nós chamamos Marquinhos. Ele saiu daquele estado em que estava, foi desentubado, e nesse mesmo dia, irmãos, nesse mesmo dia, a enfermeira faz uma ligação e ele contempla o seu filho. Deus é um Deus de milagres.
Não perca a esperança. Há um Deus nos céus. Há um Deus que cuida dos seus filhos. Há um Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Precisamos sim confiar. A vontade de Deus, ela é soberana e prevalece sobre qualquer outra coisa. Mas cabe a nós clamarmos ao Senhor por misericórdia, graça e poder. E a graça do Senhor, irmãos, a graça do Senhor, que é o favor imerecido de Deus, é a causa de não sermos consumidos. Diga glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ver o versículo 1. Depois vamos para o 10 até o 14. Você que encontrou, diga graças a Deus. Eu vou pedir para que você fique em pé por um momento, para que possamos ler a palavra do Senhor. Jeremias 29. Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém do resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Vamos lá para o versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai às vossas filhas marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, e nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam ele em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Você certamente já cantou aquela canção, aquele louvor do Sérgio Lopes: Chora Israel. Bastante conhecido, que talvez tenha projetado aquele cantor. E essa canção trata muito deste episódio bíblico que nós vamos estudar nesta manhã.
Você pode até se perguntar, por que estudar a história de Israel? Por que estudar o Velho Testamento? Eu sempre digo aqui, é no Velho Testamento que nós encontramos erros do passado, do qual não podemos fazer nos dias de hoje. A menos que sejamos burros o suficiente, nós não atentaremos para tudo aquilo que Deus fez no passado e está dizendo, não vá por este caminho, procure um outro caminho que eu vos tenho dito e que eu vos tenho falado. Amém? Você já cantou, né? Diz assim, chora Israel, Babilônia não. Clama ao teu Deus, clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Você sabe que isso aconteceu? Nunca um pregador, um pastor da palavra de Deus quer sofrer a metade que este homem de Deus chamado Jeremias sofreu. Jeremias foi lançado no poço. Jeremias foi acorrentado. Jeremias, que falava tudo aquilo que Deus determinava no seu coração, foi chamado de falso profeta. Mas Jeremias não desistiu de fazer aquilo que Deus havia proposto no seu coração. A palavra de Deus nos diz, se você ler esse livro, que durante 23 anos ele esteve pregando o arrependimento de uma nação. E durante 23 anos, esta mesma nação não o ouviu. Jeremias falava, se arrependam, mas eles não se arrependiam. Sabe por quê? Vamos entrar na história do povo de Israel. Naquela época, o povo tinha se afastado da presença do Senhor. Existia falsos profetas, como nós lemos aqui, adivinhadores. Alguém chegava para aqueles adivinhadores e eles interpretavam sonhos de acordo com o que a pessoa queria ouvir e não do que Deus falava. Haviam também sonhadores, pessoas que sonhavam, eu sonhei isso, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ou seja, os profetas, os pregadores tinham se tornado profissionais e não pessoas ungidas por Deus. E olha o perigo. Tinham se tornado profissionais em dar revelação, interpretação, de modo que o povo ia atrás dessas pessoas para saber o que é que Deus tinha feito, que Deus tinha planejado para elas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus quer falar contigo, Ele não vai mandar intermediário. Ele começa a tocar no teu coração. Ele vai usar homens e mulheres de Deus, cheio da unção e da graça de Deus, para tocar no teu coração. Nós precisamos estar atentos, ligados na rocha, na videira, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nós vemos aqui como é interessante, irmãos, como Deus começava a falar bem antes das coisas acontecerem. 100 anos antes, Deus já havia usado um dos seus profetas para falar tudo aquilo que iria acontecer, para que o povo não pudesse chorar lá na Babilônia. O povo não deu ouvido, e veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, com o seu exército, e levou parte, 12.000, de uma nação. Diga comigo, mas mesmo assim, Israel, Judá, continuou pecando. Nabucodonosor levou os principais, os príncipes. Nessa primeira leva, foi
Daniel, Sadraque, Mesaque. Foram todos aqueles príncipes, as famílias mais abastadas, mais ricas, ficaram somente na cidade os pobres. E no lugar do rei Joaquim, o Nabucodonosor instituiu o tio dele, o rei chamado Zedequias. Fala comigo assim: mas Zedequias continuou a praticar os mesmos pecados e não se arrependeu. E o que fazer? O rei que foi avisado tinha sido levado, e aquele rei que ficou continuou praticando as mesmas obras. E o que é que você acha que Deus vai fazer numa situação dessa? Deus vai pegar no colo e balançar e dizer: não, meu filhinho, está certo? Não, Deus é justo. Ele julga, Ele castiga, Ele orienta, mas para que possamos alcançar o reino e a graça de Deus. O objetivo do Senhor é sempre te preparar para que um dia, quando a corneta soar, você possa dizer: eu estou pronto, Senhor, eis-me aqui, meu Deus, subir para a glória junto com Ele. E muitas das vezes estamos aqui entranhados, observando as coisas terrestres, procurando, sonhadores, profissionais, e não procuramos a Deus. Quer revelação, igreja? Fala comigo, quer revelação? Leia a palavra de Deus. Quer interpretação dos seus sonhos? Leia a palavra de Deus. Quer viver uma vida na presença do Senhor? Leia a palavra de Deus. Aqui está a maior profecia e a maior revelação que existe no mundo. A Bíblia, a palavra do Senhor. E o povo estava ali, irmão, naquela situação. Mas eu quero que você examine comigo, abra sua Bíblia em Ezequiel 33, versículo 11. O homem de Deus havia anunciado, dito, e Deus usou Jeremias, usou Urias, usou Miqueias. E este homem lutou contra príncipes e contra reis. Mas ninguém queria ouvir. E veja aí o que diz Ezequiel 33, 11. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso. Deus não quer que o perverso morra. Não, o Senhor quer o conduzir ao céu. E continua dizendo: mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, o Senhor repete aí, convertei-vos. Todas as vezes que você encontrar na palavra de Deus essa frase sendo repetida, ou qualquer frase sendo repetida, é porque Deus está dizendo: preste atenção. Convertei-vos, convertei-vos, vós dos seus maus caminhos, pois que é a vez de morrer, ó casa de Israel. Vamos para o outro versículo que se segue. Vai te causar espanto isso. Tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Que aqui Jesus, que Deus está falando para o povo de Israel aí, está dizendo: todas as suas práticas passadas, que foram boas, não vão te servir para nada no dia em que você pecar. É assim que Deus age. Mas Deus, tudo aquilo que eu fiz não vale nada. Não. Tudo que o homem fizer, ele prestará conta diante de Deus. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz. Olha, povo de Israel, presta atenção. Tudo aquilo que vocês praticou, eu não vou me lembrar no dia em que eu cobrar. Vocês lembram quando Jesus fala: virão e dirão ao Senhor: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, falei línguas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, Igreja Santa do Senhor, precisamos estar atentos
ao que Deus fala, como Deus fala, o que Deus está revelando, o que Deus está fazendo. Porque Deus não vai fazer tomar de supertão. Até o arrebatamento, o Senhor diz: eu vou enviar sinais para vocês, para que vocês prestem atenção. Fala comigo, preste atenção aos sinais. Deus é tão misericordioso, que mesmo o povo havendo pecado, Deus ainda trouxe uma nova proteção. Vejam que Jeremias estava pregando agora numa segunda etapa. Ele agora está pregando e falando para o povo de Israel: meus santos, amados do Senhor, prestem atenção. Porque o rei que havia ficado no lugar de Joaquim, o Zedequias, havia se comunado com o rei do Egito e com os outros reis em sua volta, Edom, Tiro, Sidom, e dito o seguinte: vamos formar aqui um exército, porque se Nabucodonosor vier, a gente está preparado para lutar, para reagir contra ele. Mas a ordem do Senhor era que eles teriam passar pelo castigo, pelo cativeiro. Não adianta. Pode alguém lutar contra Deus e vencer? Não. Então Jeremias, Deus fala com aquele homem de Deus: Jeremias, vamos fazer o seguinte, você vai fazer para ti, sabe aquela canga de colocar no boi? O jugo de Jeremias. E ali, entre um boi e outro, existem uns pauzinhos que é enfiado, chama-se canzis. E aquele boi passa alguma correia que ata o pescoço do boi, e eles são guiados. E Deus, não querendo que o povo, confiasse no homem e sim confiasse em Deus, manda que o profeta de Deus caminhe, e ele começa a caminhar e a profetizar com aquela canga em seu pescoço. Deus às vezes te pede coisas tão simples e você não faz para salvar uma vida. Imagine você ter que caminhar durante alguns anos, durante algum tempo, com a canga no pescoço, dizendo: olha, não adianta, vocês serão subjugados por Nabucodonosor. Você queria ser um profeta de Deus naquela época? Às vezes Deus usa do seu mistério, da sua graça, ser profeta e homem de Deus nos dias de hoje, com o microfone ajudando, com a mídia ajudando, talvez seja fácil. Mas naquela época era na garganta, andando toda uma cidade, ainda levando uma canga sobre o seu pescoço e dizendo: se arrependam. Não adianta, Deus profetizou isso, Deus disse que não adianta, se vocês fizerem o contrário, vocês irão morrer. O amor de Deus era tão grande para com aquele povo, e é tão grande para comigo, com você, que ele estava dizendo: não façam isso. Mas o rei mandou chamar o profeta, conversou com ele e falou: olha, você está certo, mas não diga isso nada para os príncipes e os outros que ficaram, não. Eu não vou fazer isso. Medo do povo, medo daqueles que o apoiavam, onde verdadeiramente a sua confiança deveria estar em Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Dispensou o profeta. O diabo também manda os seus mensageiros. E naquela época havia um homem chamado Ananias, que se dizia profeta. Por isso que Deus fala: vocês têm dito, têm confiado nos seus profetas, mas não é isso que vai acontecer. Sabe o que Ananias fez? Pegou o jugo do pescoço daquele homem e quebrou. E disse: daqui a 2 anos, o Senhor vai tirar o jugo de Israel. O rei que foi levado, Joaquim, ele vai retornar para este lugar. Assim diz o Senhor. Profetas profissionais, fala comigo, profetas profissionais não têm parte com Deus.
Jeremias sai daquele local. Mas quem está sobre a direção e a proteção de Deus, ninguém pode parar. Deus manda o recado: Jeremias, volta lá e diga a Ananias o seguinte: você quebrou jugo de madeira, mas Deus porá sobre esta cidade jugos de ferro. O de madeira é fácil quebrar, mas Deus porá jugo de bronze sobre este lugar. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Homem não pode, reis não podem, ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando Deus, ninguém pode impedir. Sabe o que aconteceu? Ainda lhe diz mais o Senhor, Ananias, que deste ano não passarás. E aquele homem morreu. E sabe o lugar do jugo de madeira, o que é que veio? O rei Zedequias tentou fugir da cidade durante o cerco de Nabucodonosor. E quando ele saía pelo seu caminho com seus filhos, a guarda o cercou. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir, quer você goste ou não. A palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus não olha para o homem, Ele é soberano. Vai se cumprir. Sabe o que aconteceu? As últimas imagens daquele rei foi ver os seus filhos serem degolados à sua vista, mortos. A palavra de Deus nos diz que os seus filhos foram mortos à sua vista. Naquela época, acreditam alguns historiadores, que matavam por degolamento. Depois disso, sabe o que aconteceu? Os olhos daquele homem foram varados, furados. E agora você imagine ele viver. A última imagem que ele tinha visto foi os seus filhos serem mortos. Sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor mandou que aprisionasse com correntes, jugos de ferro e de bronze. Jugos de bronze foram colocados no punho daquele homem e ele foi conduzido para a Babilônia. A palavra de Deus se cumpre. Não adianta tentar ferir profeta, nem homem de mulheres de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir. Jeremias estava pregando, pegou no templo e falando sobre o que iria acontecer, levaram ele até os reis, conduziram ele até os príncipes e disseram: esse homem é digno de morte. Por quê? Porque ele falou que nós seremos subjugados, nós seremos presos. E Jeremias toma a palavra e diz: olha, eu estou nas mãos de vocês. O que vocês quiserem fazer, façam. Mas melhor, irmãos, disse o apóstolo Pedro, é obedecer a Deus do que aos homens. Se levantou alguns dos que estavam ali e disse: vem cá, há anos anteriores, Deus não levantou profeta que disse a mesma coisa que Jeremias está dizendo. Isso era verdade. Por causa disso, o rei Ezequias mandou matá-lo? Não. Então deixa o homem de Deus prosseguir. Fala comigo: deixa o homem de Deus, deixa a mulher de Deus prosseguir pregando a palavra do Senhor. O cativeiro iria acontecer. Os 70 anos de cativeiro do povo de Israel foi precedido de muita advertência. No capítulo 25 nós vemos que 23 anos ele passou ali. Jeremias havia usado o jugo, já havia advertido o povo, mas o povo continuava fazendo as mesmas coisas. Diga comigo: não adianta. Ninguém pode se esconder de Deus. Faziam as coisas e achavam que Deus não estava vendo. Mas Deus sempre te vê. Deus sempre nos vê. Não adianta, irmãos. Examina comigo aí Jeremias 23, Deus falando para o povo. Deus sempre manda avisos, irmãos. Jeremias 23, versículo 23 e 24 diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor?
E eu quero que você examine comigo o Salmo 139. Todas as vezes, irmãos, que você fizer alguma coisa, que o Espírito Santo tocar no teu coração, guarde esse salmo. Se nós examinássemos esse Salmo 139, essa canção, nós jamais desafiaríamos a inteligência e a sabedoria de Deus. Inteligentes somos nós, a sabedoria e a graça de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, Salmo 139, do versículo 1, versículo 7, e aí por aí vai, mas eu quero ver do 7 em diante. Melhor no primeiro mesmo, volta lá, Paulo. Senhor, tu me sondas e me sabes quando eu me assento e quando eu de longe, o Senhor penetra os meus pensamentos. Nesse salmo está escrito que antes mesmo de você falar qualquer coisa, Deus já sabe o que você vai dizer. Eu me lembro quando a minha filha, com 3, 4 anos de idade, a Rebeca, ela costumava ir para trás, brincando de esconde. Qual pai que nunca fez isso com os filhos? E ela ia para trás da cortina, ficava lá com os pés e ainda mexendo. E a gente finge que não vê. Deus muitas das vezes está olhando, está vendo, mas está dizendo, vamos ver até onde Ele pensa que se esconde de mim. E muitas vezes eu chegava perto daquele lugar e dizia para onde ela foi. Chamava pela sua mãe, Helena, cadê a Rebeca? E a inocência de criança ainda dizia, eu estou aqui. A inocência do homem muitas das vezes chega a ser, sabe? Tão inocente. E achar que Deus não está vendo. Diz aí o versículo 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, Senhor? Se subir ao céu, tu estás lá, e se fizer no inferno a minha cama, eis que tu também está ali. Fala comigo, ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Prosseguindo nesse salmo, o salmista diz, olha Deus, não adianta fazer nada. Sabe por quê? Porque se eu for para a escuridão e as trevas, o Senhor me vê. Está em trevas ou em escuridão, para os teus olhos, Senhor, é a mesma coisa, porque o Senhor enxerga em qualquer lugar, o Senhor nos vê em qualquer lugar, o Senhor te vê. Está aflito, meu irmão? O Senhor está te vendo. Está chorando, o Senhor está te vendo. Está sorrindo, o Senhor está te vendo. Ninguém pode fugir. Estiver pecando, o Senhor também está te vendo. Mas o Senhor também nos diz que quando nós confessamos, quando nós deixamos, nós alcançamos as misericórdias do Senhor. E o conselho que eu deixo para você em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louve ao Senhor, aplaudindo o seu nome. Fala comigo, o segredo é confessar e se arrepender. Aleluia. E por que vem então a disciplina? Diversas vezes eu já falei aqui, irmãos, ninguém gosta de ser corrigido. Às vezes você está corrigindo para o bem da pessoa. Quem nunca chamou a atenção, disse, olha, o cabelo está um pouco assanhado. Mas quem é você para olhar para o meu cabelo? Não é isso? Ninguém gosta de ser corrigido. Interessante que a gente está dizendo, para que você fique bem apresentado, bonito. Ô irmão, não somos irmãos, não somos filhos de Deus, e Deus nos diz na sua palavra, qual filho que o pai não corrige? Qual filho? Muitas das vezes os filhos não querem ser corrigidos pelos pais, mas muitas das vezes é corrigido pelo mundo.
E o mundo corrige de uma forma diferente da nossa. O pai corrige com amor, mas o mundo corrige com justiça e muitas das vezes injustiça. Por isso, queira ser corrigido pelo pai. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas escute, tem um segredo nisso. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. O exercício da disciplina é importante na vida do crente. Provérbios 15, 5 diz: o insensato faz pouco caso da disciplina, mas aquele que acolhe a repreensão revela prudência. E eu vou te dizer uma coisa. O homem, você vai conhecer um homem, uma mulher verdadeiramente quando a disciplina chegar até ele. Se ele é um homem ou não de Deus, se ela é uma mulher ou não de Deus. Porque aquele que é um homem de Deus reconhece, se humilha. E era isso que Jeremias falava: se humilhem para que Deus mude tudo isso. Se humilhe para que Deus mude essa situação. E vocês não tenham que passar pela Babilônia. O Senhor nos diz na sua palavra a todo tempo que Ele nos prova. Olha, abre aí a palavra de Deus, Provérbios 17. O Senhor diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor, Ele prova o seu coração. Um Deus que te conhece antes mesmo de você falar, Ele não sabe se há humildade ou não no teu coração? Sabe, irmão? Não se engane, fala comigo, não se engane. Deus te conhece. Se você pode, olha para o teu irmão e diz: não se engane, Deus te conhece. Aleluia, dê glória a Deus. A correção é para que nos alegremos e possamos dizer: Deus realmente se importa comigo. Porque se Deus não se importasse, Ele deixava como está. Mas porque Ele se importa, porque Ele quer te levar para os céus, é que Ele começa a falar. Usa jumentos. Deus usa até mesmo o homem levando canga no seu pescoço para falar e dizer: olha, saia dessa situação. É porque Ele te ama. Diga: Deus me ama. Deus me ama, por isso Ele tem cuidado de mim. Deus te ama, por isso Ele tem cuidado de você. O Senhor te ama, por isso Ele te corrige. O Senhor te ama, por isso Ele te quer na sua presença. Samuel foi lá escolher, vocês lembram dessa história? Escolher. Olha, começa já a passar os seus filhos. Passa esse, passa aquele, passou Eliabe, um homem bonito, formoso. Ele disse: olha, é esse que Deus tem levantado, certamente é esse. Deus disse: não, não faça isso. Não foi esse que eu escolhi. O homem vai escolher pela aparência, mas Deus sonda o coração. Você está sentado aqui porque Deus te escolheu. Não pela tua aparência, não pelas tuas posses, mas porque Deus sonda o teu coração. Você é um privilegiado, por isso dê glória a Deus, diga graças a Deus. Você é um privilegiado por estar na presença do Senhor. As misericórdias de Deus têm te guardado, têm te abençoado. Deus vê, aleluia. O homem vai ver o exterior, mas Deus vê o interior. Deus sonda e vê o coração. Agora, preste atenção às palavras de Deus, nós já estamos encerrando. Deus fala para o povo. Mostra a Jeremias uma visão de uns cestos de figos. E haviam ali figos bons e figos que não podiam se comer. É em Jeremias que a gente vê as revelações de Deus para com o homem. O que é que você está vendo aí, Jeremias? Você veja um cesto, Senhor, de figo. Tem figos que são bons e figos que são ruins. O Senhor diz: isso acontecerá com a nação. Os figos que não se podem comer serão lançados fora, mas os figos bons eu vou cuidar.
Veja o que Deus fala para o homem, o profeta de Deus. Jeremias, eles vão passar pelo cativeiro, mas o meu amor com ele e as minhas misericórdias serão tremendas. Porque mesmo no cativeiro o Senhor diz, vai lá, plantem, façam jardins. Ô irmão, o povo estava sob uma profecia que dizia que Deus, dentro de 2 anos o Senhor o livraria. Mas a resposta de Deus é agora. Por isso que Ezequias escreve as cartas dizendo, olha, só daqui a 70 anos vocês voltarão a ser a mesma nação que era. Meu Deus! Não tem jeito. Passou 23 anos avisando. Há mais de 100 anos havia profecia, ninguém tomou o rumo. Mas agora vai ter que passar pelo exílio. Mas tem uma coisa, eu vou dizer para vocês. Escreve e diz ao povo, Jeremias, mesmo no cativeiro vocês irão prosperar. Vai passar pela correção, mas mesmo no cativeiro Deus vai te prosperar. É diante da situação do cativeiro, leia aí comigo versículo 29, capítulo 29, versículo 4 e 5, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu, o Senhor, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nela, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem e tenham filho. E diz o Senhor, busquem a prosperidade. Diga, o meu Deus cuida de mim, mesmo que eu tenha que passar pelo cativeiro, o Senhor cuida de mim. Deus vai cuidar. Cativeiro vai vir, o povo será corrigido, haverá julgo, haverá sim, mas mesmo no cativeiro o Senhor cuida do seu povo. Se eu fosse você, glorificava a Deus, diria, bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado do seu povo. Versículo 11, vamos continuar lendo aí. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. São esses os planos que Deus tem para mim, Deus tem para a sua igreja, Deus tem para você. São esses os planos que Deus tem para o povo dele, sempre teve. Mas não sei porquê, irmãos, nós sempre procuramos desviar, retardar, atrasar os planos de Deus. Nós cantamos aqui que a nossa vida é de Deus, é do Mestre. Então diga, Senhor, guia a minha vida, Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer, mas guia, me dá a direção, guia a minha vida, Pai. Eu preciso. E você acha que Deus não vai ter cuidado de você? É promessa dele. Mesmo, fala comigo, mesmo no cativeiro, Deus te faz prosperar. Aleluia. Vocês não lembram não? Isaac, homem de Deus, tinha habitado com Abimeleque. E Isaac tentou fazer a mesma coisa que o seu pai tinha feito, negando o seu matrimônio com a sua esposa. Mas Deus revelou. Abimeleque então concede-lhe alguns gados, algumas coisas, e diz, olha, saia daqui, podem ir, procurem baixo, fiquem à vontade aí. Essas terras são nossas. E à medida que Isaac saiu, ele foi lá onde os poços que os filisteus haviam enterrado e começou a cavar. Os poços estavam enterrados, mas ele começou a cavar. E diz a palavra de Deus que quando ele cavou, águas novas foram surgindo. Só que quando ele cavou ali, alguém veio e disse, essa terra é minha, esse poço é meu, sai daqui.
O homem e a mulher de Deus que tem a sua esperança no Senhor, sabe que quando Deus fala, quando Deus quer, os planos de Deus se cumprem em nossas vidas. Foi mais adiante, cavou outro poço, vieram pessoas e tomaram. Eu vou desistir, não, eu vou mais adiante. Foi mais adiante, cavou um outro poço. E ali, diz a palavra do Senhor, que as águas eram boas. Aleluia. Mesmo na dificuldade e no deserto, Deus te faz prosperar. Pode não ser da forma que a gente quer, sabe? Mas Deus nos faz prosperar. Diga glória a Deus. Deus vai te fazer prosperar. Agora existe uma coisa, e eu quero encerrar por aqui. Deus não te quer no cativeiro. Deus falou que iria ficar lá 70 anos, ia ficar sim. Mas fala comigo, Deus não me quer no cativeiro. Fique de pé no teu lugar. Deus, Ele não te quer no cativeiro. No versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor. Leia comigo. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Fala comigo assim: mas para sair do cativeiro, mais alto, mas para sair do cativeiro, tem condições. Mudem o comportamento de vocês. Fala para o povo que eu irei tirá-los do cativeiro, Jeremias, mas eles precisam mudar o seu comportamento. E o que é que Deus fala? Versículo 12, versículo 13 do 29 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Diga cativeiro. Cativeiro não é lugar de homem, não é lugar de mulher de Deus. Aleluia. Deus quer nos tirar do cativeiro. Você que me ouve, Deus quer te tirar do cativeiro. Cativeiro não é lugar de homem e nem de mulher de Deus. Mas para sair do cativeiro tem condições. Você precisa procurar a Deus. Para sair do cativeiro, Isaías capítulo 29, versículo 13 nos diz o seguinte: Deus procura que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você é adorador de Deus, você é adoradora do Senhor. Então não se conforme com o cativeiro. Não se conforme, não. Diga: Senhor, me tira desta situação. Aleluia. Feche os seus olhos. Se for o momento de você chorar, como diz a canção, você vai chorar. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Tem gente que está no cativeiro e já se acomodou. Ah, mas Deus não falou para mim plantar jardins, para colher. Mas irmãos, aqui na sua palavra, Deus está dizendo que o cativeiro tem início, tem meio e tem fim. O cativeiro foi necessário pela desobediência. Mas não se acostume com o cativeiro. Fala para o seu irmão aí, não se acostume com o cativeiro. Aleluia. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os seus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste. Você deixou de adorar Jerusalém. Um Deus que te conduziu em tantas batalhas. Agora é o momento de choro. Mas Deus não vai te deixar no cativeiro, não. Aleluia, passará um tempo, Deus te resgatará. Mas chegou o momento que você deve chorar, pedir: Senhor, tenha misericórdia. Chegou o momento que você tem que dizer: Senhor, eu estou chorando agora, mas veja, Senhor. Aleluia, como Ezequias chorou, lembra-se que eu sou teu servo. Visita o teu povo, Senhor, visita a tua igreja no Brasil. Visita, Senhor Jesus, Deus amado, a nossa nação. Senhor, nos tira do cativeiro desta doença. Nos tira, Senhor, desta situação em que estamos vivendo. Precisamos, Senhor, precisamos do teu agir. Age em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh.